Hoje nós estamos com o pastor Paulo Nascimento, como a gente já havia prometido, para você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Mais, a 90,9, também você que está nos acompanhando, né, pelo nosso canal no YouTube, ban.online, como nós já havíamos dito nos nossos programas, trouxemos pastor Paulo Nascimento, Igreja Batista Missionária, lá em Serra Talhada, estado do Pernambuco, para conversarmos a respeito do livro de Apocalipse e também questões pontuais a respeito do livro de Apocalipse. Pastor Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conversando com os ouvintes da Mais, né, do programa Renove, com também os nossos amigos aqui do canal no YouTube, ban.online. Muito obrigado, viu, pastor Paulo? Graça e paz, pastor Renato. É uma alegria, um prazer estar participando desse momento. Graça e a paz para todos os ouvintes aí do programa e os irmãos que também acompanham aí pelo canal do YouTube da igreja, né? Isso. Deus abençoe e é um prazer estar aqui para participar desse momento. Ô, pastor Paulo, muito obrigado. Mais uma vez, para nós vai ser muito edificante, vai ser muito bom, porque, pastor Paulo, o livro de Apocalipse ele tem sido tratado muito, na minha opinião particular, mas aí o senhor pode ficar à vontade, a gente tem visto ele sendo tratado com muito sensacionalismo, né? Muito medo tem sido gerado no coração das pessoas. Ouvintes nossos aqui da Mais FM, né, mandaram perguntas, sempre tem questões pontuais, né? Mas, pastor Paulo, o senhor que é um estudioso também do livro de Apocalipse, quem escreveu o livro de Apocalipse? Qual era o propósito? Quem eram os destinatários? E aí, pastor Paulo, será que o livro de Apocalipse era para isso mesmo? Era para gerar medo em todo mundo ali que estava lendo aquela carta na época? E aí, pastor Paulo? Pois é, pastor Renato. Infelizmente há esse uso, eu diria, distorcido e equivocado do livro. E eu costumo dizer que essa maneira de abordar o livro termina cumprindo um propósito contrário. Por que eu chamo de propósito contrário? Porque o propósito original do livro foi encorajar, fortalecer, animar e trazer esperança para o povo de Deus em tempos de crise. Mas muitas vezes tratam apenas o livro como um livro de controvérsias, como um livro assustador. Então, mas deixando claro, o propósito foi esse, foi o encorajamento da igreja em momentos difíceis, e a gente vai tratar disso aqui. O autor, tradicionalmente, ele é reconhecido como João o Apóstolo, João o Apóstolo de Cristo. Alguns apresentam contra-argumentos de que não foi ele, porque há uma diferença muito grande entre o Evangelho e o Apocalipse. Eles entendem que são autores que abordam e a linguagem é muito diferente, e aí querem dizer que não. Mas é exatamente o contrário. Primeiro, era muito comum o uso de amanuense, uma espécie de secretário da época. E quando João escreve Apocalipse, ele está numa ilha. Ele não tinha acesso a um secretário, a um amanuense que pudesse escrever como no Evangelho. Segundo, o Evangelho é uma literatura. Apocalipse, ele é predominantemente literatura apocalíptica. Então, é uma literatura muito distinta, muito diferente. E terceiro, você vai encontrar uma terminologia em Apocalipse que é própria de João. Por exemplo, o único autor do Novo Testamento que chama Jesus ou trata de Cristo como o Verbo, no princípio era o Verbo, no Evangelho o Verbo estava com Deus, é João. E você só vai encontrar uma referência a Cristo como o Verbo no Evangelho e em Apocalipse 19. Então, são as únicas duas referências ao Cristo como Verbo. Então, daí, por outras razões, obviamente, a gente entende e aceita a ideia de que quem escreveu o Apocalipse foi João, o apóstolo. João, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Sim. Okay? Então, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João e as o cartas. mesmo João que escreveu o Evangelho e as 3 epístolas. Exatamente.
E para quem, pastor Paulo? Então, o apóstolo João que escreveu. E para quem que ele escreveu? Então, originalmente, o próprio livro já mostra, né, o capítulo 1, versículo 4, o capítulo 1, versículo 11, o próprio livro já, o Cristo já diz para João para quem que ele deve escrever. Então, ele especifica as 7 igrejas da Ásia, era uma província romana na época, era conhecida como a Ásia Menor, e não tem nada a ver com essa Ásia, continente asiático de hoje, mas é uma parte de um país que atualmente é chamado de Turquia. Ali Sim. estava a Ásia Menor. Então, ele até especifica, né, 7 igrejas na Ásia e dá os nomes das 7 igrejas. Então, no caso, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, esses são os destinatários que a gente chama destinatários primários e destinatários originais. Só que, pastor Renato, é interessante colocar o fato de que ele escreveu para 7 igrejas e não para 8, não para 6, não para 9. Não é porque na Ásia não tivesse mais do que 7 igrejas. Você tinha, por exemplo, a igreja na cidade de Hierápolis. Sim. Você tinha, por exemplo, igreja na cidade de Colossos, para onde Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Porém, a ideia de 7 é porque no livro todo, o número 7, que faz parte da estrutura do livro, indica aquilo que é todo, aquilo que é completo. Então, todos os estudiosos entendem que o fato de ser selecionadas 7 cartas indicam que os destinatários não era restrito àquelas 7 igrejas, mas essas 7 como igrejas representativas da totalidade das igrejas. E a outra questão é como finaliza cada carta. Cada carta finaliza assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isso indica que o objetivo destinatário do livro, apesar de primariamente ser as 7 igrejas da Ásia, era mais abrangente para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Muito bom, pastor Paulo. Porque quando a gente sabe quem foi o autor, o destinatário, né, a gente já está fazendo um exercício de boa interpretação, né? Para não fazer aquela interpretação da minha própria cabeça, né? Do meu próprio jeito. E igual o senhor falou que o livro de Apocalipse ele tem uma linguagem peculiar dele, que é a linguagem apocalíptica, né? Isso. Então, pastor Paulo, por exemplo, eu estou aqui lendo a Bíblia, como que eu interpretaria? Eu sei que é uma resposta muito grande, né? Tem até curso para isso, né? Mas qual que seria, pastor, o cuidado, como que eu poderia interpretar esse livro? Qual que é o modo de interpretar esse livro com essa linguagem apocalíptica, para a gente não ficar tão afastado e não fugir do propósito, né? Não pegar esse livro para ser sensacionalista e, na verdade, cumpriu de fato o propósito, né, de gerar esperança, etc. Isso. Como você falou muito bem, a questão de quando você já pega a ideia do autor, do destinatário e tal, eu só acrescentaria aí que seria um tópico interessante. Sim, sim. A questão, quando você pensa nos destinatários, é pensar qual era o contexto. Então, sempre que alguém ler o livro de Apocalipse, precisa ter em mente que esses destinatários estavam vivendo um período de pressão e de perseguição. Então, é muito claro no livro de Apocalipse essa ideia de que a igreja ela sofria perseguições de 2 frentes. Você vai encontrar os judeus, por exemplo, quando você lê a carta a Esmirna, ele vai dizer que ele conhece a tribulação da igreja, a pobreza da igreja, mas que ela é uma igreja rica, e ele vai especificar e vai dizer que ele conhece o quê? A questão daqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. Na carta a Filadélfia, ele vai falar, a igreja de Filadélfia, ele vai falar daqueles que são sinagoga de Satanás, uma referência aos judeus, que perseguiam a igreja.
Porém, a perseguição mais forte da época vinha por parte do Império Romano. Certo. E essa perseguição por parte do Império Romano, a questão central dessa perseguição era porque os cristãos eles eram considerados pelos romanos como, vamos dizer assim, antipatriota e infiéis ao império e ao imperador, por uma razão simples. Havia um culto ao imperador. Esse culto ao imperador, ele especialmente na Ásia, ele era muito divulgado e era muito forte. Por exemplo, as cidades da Ásia disputaram por muito tempo quem teria o privilégio de construir o primeiro templo em adoração ao imperador romano. A primeira cidade que ganhou isso, esse privilégio, entre aspas, foi Pérgamo. E depois veio Éfeso. E havia uma adoração e uma classe sacerdotal que promovia esse culto. Como os cristãos se recusavam a participar dos cultos, das oferendas, das homenagens ao imperador de Roma, isso era interpretado como falta de patriotismo e era interpretado como falta de lealdade ao império. Então é sempre bom, quando ler o Apocalipse, ler tendo isso em mente. Um livro onde uma igreja as igrejas estavam debaixo de perseguição e havia uma pressão para que participassem na adoração ao imperador de Roma. Agora, indo para a sua questão, quando você lê Apocalipse, lembre, ele tem 3 tipos de literatura. Apocalipse, ele tem epístola, característica de epístola, por exemplo, as 7 cartas, a maneira como se introduz, graça e paz, da parte daquele que é a saudação comum de uma carta. Ele tem, além de epístola, ele tem profecia, claramente o livro diz as palavras desta profecia, é um outro tipo de literatura, porém, a literatura predominante é a chamada literatura apocalíptica, que para nós brasileiros, falantes do português, é uma literatura estranha, que para a época era muito comum. Haviam muitos e muitos, centenas de livros escritos com esse tipo de literatura. Mas a primeira coisa que você tem que entender quando você lê a literatura apocalíptica é que ela é uma literatura altamente simbólica. Então, primeiro, evite um literalismo rígido, interpretado de forma muito literal, porque a apocalíptica ela é altamente simbólica. A primeira coisa que você tem que entender. A segunda, preste atenção que sempre vai ter algum ser angelical ou espiritual, sobrenatural, que vai explicar as figuras. É interessante isso. Por exemplo, na primeira visão, João viu 7 candeeiros de ouro e viu que na mão daquele ser tinha 7 estrelas. Nem João entendeu. Mas o próprio Cristo explicou para ele o quê? Dizendo, olha, quanto ao mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros, olha, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, houve uma explicação. É muito importante, quando você lê essa literatura, perceber a explicação que é dada no próprio texto. É o que vai acontecer um pouquinho mais na frente. Você lê o capítulo 13, uma besta com 7 cabeças, 10 chifres, que sobe do mar e tal. E aí você diz, puxa, é um animal feroz e tal. Não. Você vai lá para o capítulo 17, aí no capítulo 17 vai dizer, olha, as 7 cabeças é isso, os 10 chifres é isso aqui, a besta é isso aqui. Há uma interpretação embutida. E essa é uma dica muito interessante. E uma outra que eu poderia dar é, não se perca com os detalhes da visão. Tente ver o quadro completo. Então, se João viu um ser sentado num trono, rodeado por isso, parecia jaspe, sardônica e tal, em vez de você se perder com esses detalhes, você pegue a visão toda, porque a ênfase central é que tem alguém sentado num trono e que governa tudo. Aí aqueles detalhezinhos lá, bom, esses detalhezinhos você pode se perder nele e arranjar um significado que não existe. Então, eu colocaria essas 3 questões centrais, né, para você interpretar essa figura. Primeiro, é altamente simbólica. Segundo, observe que alguém vai dar uma explicação
mais detalhada dentro do próprio texto, e a outra, procure ver o quadro completo para não se perder nos detalhes do texto. Isso é importantíssimo, porque quando se pega no detalhe, aí faz um monte de coisa que não precisava fazer, né? Pode observar que a maioria das questões sensacionalistas ligadas à interpretação de Apocalipse está nos detalhes, que as pessoas querem dar um significado aos detalhes que não era a intenção do texto. A intenção do texto era apresentar uma visão geral, e não especificamente. Quando tem detalhes, na maior parte, o próprio texto vai explicar os detalhes. Muito bom, pastor Paulo. E, pastor Paulo, por exemplo, qual seria um panorama geral, por exemplo, da carta de Apocalipse? Porque aqui, olha, a gente já está conversando, primeiro, autor, João. Destinatários primários, as igrejas, principalmente aquelas igrejas ali da Ásia Menor. A questão da interpretação, antes de tudo, fazer uma análise do contexto, como que era a situação da época. Na hora que for interpretar, principalmente essa literatura apocalíptica, respeitar esses 3 pontos, né, que o senhor sugeriu aí. E essa questão da visão panorâmica, o senhor mesmo escreveu um livro, o Trono e o Cordeiro, onde o senhor argumenta que seria tipo uma chave hermenêutica, seria isso? O Trono e o Cordeiro parece ser uma chave hermenêutica do livro de Apocalipse. Então, essa questão desse panorama, respeitando essa chave hermenêutica, né? Como que o senhor poderia trazer para a gente esse panorama do livro de Apocalipse, também levando em conta essa questão dessa chave hermenêutica que o senhor escreveu? E no final me lembra da gente sugerir aqui, tá, com certeza alguns ouvintes pode ser que se interessem, né? Como que eles vão poder comprar esse livro, etc. Ok. Eu acho que a primeira questão que a gente pode colocar aqui dentro desse tópico, pastor Renato, é a questão de você ter em mente a estrutura básica do livro. Entendi. Eu costumo dizer que o livro de Apocalipse é uma obra de arte. Sim. Ele tem uma estrutura básica. Se você observar, Apocalipse ele é uma série de setes. Então, é importante o leitor do Apocalipse perceber o seguinte. Você tem 7 cartas, capítulos 2 e 3. Sim, verdade. Você tem 7 selos, capítulo 6. Você tem 7 trombetas, capítulo 8 e 9. Você vai ter 7 taças, que é o capítulo 16. Então, você tem no livro uma estrutura montada em série de setes, e entre essas séries, você tem o que a gente chama de interlúdios, tem inserções entre uma série e outra, há uma inserção. Então, você tem essa visão geral de que ele tem essa estrutura. Isso é muito importante, certo? Depois você pega a questão da mensagem central. A igreja não estava sendo perseguida? A igreja não estava sofrendo? Ela não estava sob pressão? Então, o que é que ela precisava? Ela não precisava de um mapa do futuro. Ela não precisava de um livro enigmático que alguns especialistas, escondidos nos seus escritórios, fossem decifrar esses enigmas. Afinal, era para ser lido para a igreja. Isso. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, Apocalipse, quando ele foi escrito, era para apresentar para a igreja uma visão de quem era o seu Cristo. Em meio a tudo que ela estava passando, ela precisava ter uma visão do seu Cristo. Então, o capítulo 1, aquele ser que João viu, cabelos brancos como lã, vestes compridas até o chão, toda aquela descrição, olhos como chamas de fogo, aquele ser que João viu, que é o Cristo glorificado, foi a primeira grande visão do livro. E a ideia era dizer para a igreja, eu estou aqui. Eu sou esse aqui. Eu ando no meio dos 7 candeeiros, eu passei na igreja, eu tenho a liderança na minha mão, eu fui morto, mas eu ressurgi, estou vivo, e eu vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, não tenho medo. Porque quem controla a morte, quem controla o mundo dos mortos sou eu. E se vocês estão sob perseguição e estão matando vocês, não se preocupem, eu venci a morte. Então, a ideia central é apresentar para a igreja de cara uma visão do seu Cristo.
é aquela coisa. Em tempos de crise e de perseguição, a primeira coisa que uma igreja precisa é ser relembrada de quem é o seu Cristo. Quem é o seu Cristo? Verdade. Okay? Quem é o dono dela. E Apocalipse traz logo isso de cara. A outra questão é você perceber que depois que ele dá um diagnóstico da igreja, capítulo 2 e 3, aquele diagnóstico de tem isso aqui que está bom, nisso aqui está jóia, você tem perseverança, você não abriu mão da fé, mesmo nos dias difíceis você permaneceu firme e tal. Agora, eu tenho contra você isso aqui, isso aqui. Então, Cristo ele oferece, nos capítulos 2 e 3, um diagnóstico confiável da igreja. Qual era a situação da igreja? E não estava boa. A igreja tinha perdido o amor, a igreja estava em perseguição, falsos ensinos como a doutrina de Balaão, o ensino de Jezabel, a doutrina dos nicolaítas, a igreja de Sardes, uma igreja aparentemente viva, mas ele disse que era uma igreja morta. Quer dizer, a igreja estava numa situação muito complicada. Somente Esmirna e Filadélfia foram igrejas muito elogiadas. Então, quando ele dá esse diagnóstico da igreja, lá no capítulo 4, ele vai dar uma visão de cara para João, diz, sobe para cá. Aí dá para ele a visão de que tem alguém sentado no trono. Aí ele descreve quem ele é. Um ser glorioso, adorado por 24 anciãos, adorado por 4 seres viventes. Então, ele dá logo uma visão de que, olha, igreja, está difícil? Tá, mas o trono que governa o mundo não está em Roma, mas o trono que governa o mundo está no céu. Daqui que parte o comando. No 5, ele começa mostrando esse Deus no trono com um livro na mão. Sim. Ou seja, eu estou aqui no governo e a história está na minha mão. Quem é digno? Não tem ninguém. Ok, João chorou. Mas aí depois, disse, não, João, não chora não. Por quê? Disse, o leão venceu e o leão vai abrir esse livro. De repente, quem aparece? Um cordeiro. O cordeiro vai lá, pega o livro na mão. O que o cordeiro estava dizendo? Eu morri pela minha morte sacrificial, eu sou o Senhor da história. E eu vou conduzir, revelar o que está nesse livro e vou fazer acontecer na história tudo o que nele está escrito. E aí ele começa a abrir. Sim. Abre o segundo, abre o primeiro, abre o segundo, abre o terceiro. Ele abre cada selo para dizer, tudo que eu autorizo entra na história. Eu estou no controle disso aqui. Então, o leitor do Apocalipse, ele precisa ter em mente que os capítulos 4 e 5 é para oferecer para a igreja a visão de que o seu Deus está sentado no trono e o cordeiro que foi morto tem um livro da história na mão. Todo o restante do livro de Apocalipse, todo o restante, abertura de selos, toque de trombetas, o derramamento das taças, que é o juízo, todo o livro é conduzido, todos os acontecimentos, todos os eventos, todas as manifestações da ira, todas as promessas de salvação eterna, tudo no livro é conduzido pelo Deus entronizado e pelo Cordeiro que foi morto. E como é que ele vai concluir? Vai chegar lá no capítulo 18 e vai dizer, olha, Babilônia, a sociedade rebelde que se opõe, que se levantou contra Deus, contra seus valores e contra o seu povo, essa sociedade chamada Babilônia, ela desaba, ela cai, ela não subsiste, ela será aniquilada, ela será totalmente destruída. Babilônia, capítulo 18. Lá no 19, celebração no céu. É só glória e aleluia, e a salvação pertence a Deus, e Deus é celebrado, e aí depois anuncia dizendo, olha, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor. É chegado o seu reino. Pode se alegrar, por quê? Porque chegaram o dia da festa do casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro chegaram. Aí entra o quê? Cavaleiro num cavalo branco, o general vencedor, que vem e que derrota a besta, derrota os exércitos da besta. Ou seja, o livro vai mostrando e vai dizendo o seguinte, como é que tudo vai acabar? Vai dizer, no final de tudo é o seguinte, o Cristo vence todos. Satanás é impedido de agir, ele é amarrado. Deus julga os mortos
e aí vem a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. E quando você termina, você tem lá um rio de água da vida que corre do trono de Deus, a árvore da vida de um lado e de outro, acesso a essas folhas da árvore para a cura das nações e o anúncio dizendo, olha, já não haverá mais nenhuma maldição. Ou seja, Apocalipse termina dizendo, olha, aquela maldição lá de Gênesis 3 aqui é desfeita. Sim. O pecado entrou e estragou tudo. Mas Apocalipse termina dizendo o quê? Eis que eu faço novas todas as coisas. Então essa é a visão geral que nós poderíamos apresentar aqui do livro de Apocalipse, esse panorama. Excelente, pastor Paulo. Dá uma pregação maravilhosa, né? E para gerar esperança mesmo, é para fortalecer a esperança de um povo perseguido mesmo. Com certeza. O Cristo está no trono, o Cordeiro está no controle de tudo, bendito seja o Senhor. Isso. Pastor Paulo, mas tem também as questões pontuais, né? O senhor já deu uma pincelada aqui e ali, já clareou muita coisa. Nas questões pontuais, as questões gerais ficou muito claro. E aí então vem, beleza. Tá aí o livro de Apocalipse com o propósito de ser clarear, gerar esperança, está aí para aqueles que estão sendo perseguidos não esquecer que o Cristo está no controle. Mas tem as questões pontuais, pastor Paulo. Por exemplo, a questão da marca da besta, que é sem sombra. Toda vez que vem coisa nova, tecnologia nova principalmente, vem a questão da marca da besta. Era o cartão de crédito, já foi o código de barra, agora por esses tempos atrás foi o Pix, né? Até o Pix já botaram. Até o Pix, né? Quando ele começou, agora foi a vacina, né? Muitos falaram que era a vacina, a marca da besta. A picada da serpente. A picada da serpente. E aí, e na rádio aqui, os nossos ouvintes, talvez essa é a pergunta que mais chegou aqui para a gente pelo nosso número, né? Aqui de WhatsApp. E aí, pastor Paulo, diante de tudo isso, toda essa construção, né, dessa base que você nos trouxe aqui, e essa marca da besta e as questões pontuais aí, como que fica? Então, vamos antes de falar da marca da besta, porque é no capítulo 13, né, de Apocalipse. Sim. Eu poderia só pontuar a questão das duas bestas no livro de Apocalipse, né, que todas estão no capítulo 13. No capítulo 13, do verso 1 até o verso 10, vai tratar dessa besta que sobe do mar, a besta que emerge do mar. Essa ela é característica porque ela tem, talvez a mais conhecida, ela tem 10 chifres, ela tem 7 cabeças, em cada chifre tem 10 diademas, e tem nomes de blasfêmia na cabeça. Ela recebe do dragão, e o dragão no capítulo 12, claramente é uma referência a Satanás. Ela recebe o poder e a autoridade para governar. Satanás, que é o dragão, dá a ela o seu trono, dá o seu poder e a sua autoridade. Se o leitor, o ouvinte, tiver interesse em ver isso com mais detalhe, eu oriento o leitor quando lê Apocalipse 13, verso 1 até o 10, que fala dessa besta, que posteriormente ele vá lá para o capítulo 17, a partir do versículo 8. Sim. Porque lá no capítulo 17, verso 8 em diante, vai ter a explicação do que significam as 7 cabeças, do que significam os 10 chifres e do que significa a própria besta em si. Mas, como o nosso tempo aqui é curto, é só para adiantar que essa besta que emerge do mar, certo? Que é um poder político, é um poder do Estado que requer e exige para si a adoração. Por isso, nomes de blasfêmias. Esses nomes de blasfêmias é porque ele está exigindo de si. Se você for ler, ele é adorado. Essa besta ela é adorada por exercer o poder do dragão. Essa daqui é o que o apóstolo Paulo chama, lá em 2 Tessalonicenses 2, Paulo chama de
homem do pecado, ou ele chama de iníquo ou filho da iniquidade. É o que costumeiramente nós chamamos de anticristo. Esse é o anticristo. É esse poder político, esse poder do Estado que requer para si adoração. Para o primeiro século, era uma referência clara ao Império Romano, porque os imperadores romanos, eles exigiam para si adoração. Por um tempo, o Senado declarava o imperador divino após a morte do imperador. Mas teve um tempo que, em vida, os próprios imperadores, como, por exemplo, Domiciano, como Nero César, eles já exigiam em vida, Calígula, só que antes de ser colocada a estátua dele no Templo de Jerusalém, ele morreu, mas esses imperadores exigiam para si adoração. Era o poder do Estado exigindo para si prerrogativas divinas. Que é o caso do anticristo, que é o caso dessa besta. É um poder político dominante que vai exigir e que vai requerer para si prerrogativas divinas, certo? Aí lá, ainda no capítulo 13, do verso 11, que é aí onde vai chegar na marca da besta, a partir do verso 11 até o 16, melhor, até o 18, você vai ter a segunda besta, que é a chamada besta que emerge da terra. Essa besta que emerge da terra, qual é a principal característica dela? É que ela tem 2 chifres parecendo um cordeiro. Então, quem é o cordeiro em Apocalipse? É o Cristo. Então, quando diz que ela tem 2 chifres parecendo um cordeiro, está dizendo que ela tem aparência de piedade, aparência religiosa. Mas o texto diz que ela não só tem 2 chifres parecendo um cordeiro, mas diz que ela falava como dragão. Então, quem é o dragão em Apocalipse? É Satanás. Ou seja, ela tem aparência de piedade, ela tem aparência de cordeiro, mas na essência, quando ela fala, na essência ela é Satanás. Na essência ela é maligna, certo? Essa segunda besta é a que vai mandar, ela exerce a autoridade da primeira, e vai exigir, ela vai mandar construir uma estátua. Isso lembra a época de Nabucodonosor, é uma alusão a isso, e vai exigir que todos os homens adorem aquela primeira. Em outras palavras, a segunda besta, a primeira besta não é um poder político, não é um poder do Estado. Sim. A segunda, que é a que emerge da terra, é um poder religioso. Ela tem aparência de piedade, mas na essência é maligna. E vai trabalhar fortemente a serviço da primeira, promovendo a adoração dela. Quem não a adora é morto à espada. Ok? Então, veja, essa segunda é um poder religioso. Se você pensar no primeiro século, você tinha o poder de Roma, o imperador, como a representatividade do Estado, que era considerado Deus. E havia, especialmente na Ásia Menor, uma classe sacerdotal que promovia a adoração ao império. Então, quem vivia no primeiro século, isso era muito claro. Então, é como se fosse para nós hoje o quê? A primeira besta, o poder político, o poder do Estado. E a segunda, um poder religioso promovendo a adoração do Estado. Um poder religioso promovendo a adoração do poder político. Essa é a ideia. É aqui que entra a marca e o número da besta. Pode ver que aqui ele vai exigir que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, todos, a eles sejam colocada uma marca sobre a mão e na fronte, na testa. Não aceitando essa marca, essas pessoas sofrem sanções econômicas. Elas não podem comprar, nem podem vender. Ok? Isso. Então, aqui é que a gente chega nessa ideia da marca da besta. Ok? Podemos seguir aqui ou quer perguntar algo aí logo? Muito bom, pastor. Porque que esse poder religioso
a serviço do poder político e que interfere também nas questões econômicas, né? Porque Isso, não é? Porque não vai poder comprar, não vai nem poder, vender. aqui versículo 17, né? Apocalipse Isso, 13, 17, não vai poder nem comprar nem vender, e fala especificamente desse número no versículo 18, né? Que é o isso. número 666. Isso é isso, exatamente. Então, aí você tem poderes integrados: político, Isso. religioso e econômico. E econômico. Tudo integrado, Tudo integrado. entendeu? Então, aí é que existe essa exigência da colocação de uma marca, certo? E essa Agora, marca? a questão é essa marca. Porque a questão é essa É marca. literal essa interpretação? Então, já tem sido dado margem para todo tipo de interpretação. Mas eu sempre digo o seguinte: se você quiser ter o mínimo de compreensão da marca da besta, você tem que entender que no Apocalipse, Satanás, existem várias paródias, imitações de Cristo. Por exemplo, nós não temos a Trindade, Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. Em Apocalipse, você vai ter uma tríade maligna. Qual é essa tríade? O dragão, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Uma paródia. Uma paródia. Você não tem um profeta Elias da vida orando e Deus mandando fogo do céu? Sim. Então, aqui você vai ter a besta que sobe da terra, que é o poder religioso, também fazendo até descer fogo do céu à terra. Então, você tem diversas imitações ou paródias daquilo que é de Deus, Satanás ou poder maligno, tentando fazer esse tipo de imitação. O cordeiro, não é o Cristo? Sim. Então, como é que a besta que sobe da terra aparenta? Parece como o cordeiro, ela tem 2 chifres como o cordeiro. Mais uma imitação. A marca da besta, ela é também mais uma paródia, mais uma tentativa de imitar o quê? O que lá no capítulo 7 é chamado de o selo do Deus vivo, que é colocado na fronte dos servos de Deus. E o texto vai dizer que são os 144 mil, 12 mil de cada tribo. Ali você tem um selo de Deus que é posto na testa. Ok? A marca da besta também na testa. Na testa. Aí a gente está no capítulo 13. Quando você entra no capítulo 14, você não pode trabalhar a marca da besta sem o capítulo 14, porque no capítulo 14 vai dizer assim, 14:1, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil. Tendo aonde? Na fronte, ou seja, na testa, escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então veja o contraste que o escritor de Apocalipse faz com a marca da besta. A marca da besta está no final do capítulo 13, que é colocada na testa. Isso. No início do 14, aqueles que são os seguidores do Cordeiro, que é os 144 mil aqui, eles também têm na testa escrito o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Isso mesmo, versículo 1. E lá no capítulo 7 é exatamente eles que recebem na testa o selo do Deus vivo. Então, qual é a questão que eu levanto? Se a marca da besta for algo físico, literal, o selo de Deus também tem que ser. Sim. Ok? Sim. Mas eu nunca vi ninguém falando de um selo de Deus que vai ser botado na testa de alguém. Verdade. Nunca ouvi. Verdade. Então, o que eu tenho que ter em mente quando eu leio marca da besta em Apocalipse? Eu tenho que ter em mente o contexto do primeiro século. Em que situações, em que contextos era utilizado marca ou selo? E qual era o propósito do uso de marca ou de selo? Por exemplo, um escravo
ele poderia levar no seu corpo a marca com as iniciais do seu dono. Porque aquela marca, isso no primeiro século, indicava a quem aquele escravo pertencia. Um soldado, ele poderia levar no seu corpo a marca do agrupamento ao qual ele pertencia. Então, a marca, ela tinha duas finalidades centrais, principais no primeiro século. Era indicar posse e indicar lealdade. No caso de escravos, no caso de animais, era indicar posse, é a quem você pertence. E no caso de soldados de determinadas, sim, ainda tem um terceiro, que era o caso de fiéis ou de seguidores ou adoradores de uma determinada divindade. Ele poderia ter uma marca no seu corpo que indicava a que Deus ele adorava e a que Deus ele era leal, ou a que Deus ele pertencia. Então, nessas três situações, de escravos, de soldados e de fiéis ou seguidores ou adoradores de uma divindade, se utilizava marca. Então, a marca tinha esses dois propósitos: posse e fidelidade, ou lealdade. Sim. A marca quer dizer a quem você pertence ou a quem você presta lealdade. Aí agora você volta para o texto e diz: qual era a exigência? Que se adorasse aquela imagem da besta. Quem não adorasse era morto à espada. E foi exigido uma marca, porque se você não tivesse, você seria impedido de comercializar, comprar ou vender. A ideia da marca da besta em Apocalipse é a quem você pertence e a quem você presta lealdade. Os adoradores da besta têm a sua marca, porque os adoradores da besta prestam lealdade à besta. Os adoradores da besta têm a sua marca porque são leais à besta e pertencem à besta. Mas e os adoradores do Cordeiro? E os seguidores do Cordeiro? Eles têm o selo de Deus na testa. É o contraste que Apocalipse está fazendo. Então, a marca da besta, eu costumo explicar da seguinte forma: a quem você pertence e a quem você presta lealdade. Ah, mas todo mundo precisa comprar e vender. Ninguém vive nesse mundo sem comercializar. Eu não posso comprometer a minha sobrevivência. Bom, se você quer se aliar ao sistema, se você quer se dobrar ao Estado que quer prerrogativas divinas, se você quer prestar culto e adoração a um outro ser que não é o Criador, você não está sendo leal ao seu Deus. Portanto, você pode comercializar à vontade. Mas você está sendo infiel ao seu Cristo e ao seu Deus, porque você quer liberdade para comercializar, e com isso você compromete o princípio de que ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Ah, mas eu pertenço ao Cordeiro. Ok, se você pertence ao Cordeiro, é isso que vai acontecer. Você não vai no culto ao imperador, você não participa no culto ao Estado, você não adere aos princípios e aos valores desse Estado idólatra. Então, você vai ser perseguido, você vai ser posto de lado, você vai ser alvo de ataques. É o que a gente basicamente está vendo hoje. Isso. Basta você entrar numa rede social, fazer uma determinada postagem, se for contra o politicamente correto, você é cancelado. Na hora. Isso aí é só uma pequena amostra do que está por vir. Sim, verdade. Do que está por vir. Então, a marca da besta, pastor Renato, no meu entender, não é literal, assim como o selo do Deus vivo não é literal. Mas a marca, assim como tanto a marca quanto o selo, dizem a mesma coisa: a quem você pertence e a quem você é leal. Excelente, pastor, excelente. Aí vamos parar então de ficar colocando exatamente código de barra. E vamos começar a observar mais essa questão de adoração a um rival
do Cristo, né? A adoração ao Isso, rival do Cristo, poder do Estado, poder político, poder religioso a serviço disso, que vai isso. mexer no poder econômico. Muito bom, pastor. É só para acrescentar, é a mesma coisa, pastor Renato. Você vai ver lá na frente, no capítulo 18, quando há a descrição da queda da Babilônia. Sim. Capítulo 18 é a descrição detalhada da queda da Babilônia. Você vai perceber que a grande questão da Babilônia é que ela é uma sociedade que religiosamente se converteu, ou se perverteu, que os reis e as nações da terra beberam do vinho da sua prostituição. Ela é uma sociedade orgulhosa, que sempre achou que ninguém ia derrubar de lá. Ela é uma sociedade que negocia até com almas humanas. A grande questão era ganho, era lucro. A grande questão era adquirir riquezas. E aí você vai ter depois a grande Babilônia, aquela que derramou o sangue dos santos apóstolos e profetas. Ou seja, na grande Babilônia você tem também integrado política, religião e economia. Economia. Tudo lá na grande Babilônia É também. verdade. Muito interessante. Por Pastor isso Paulo. que qual é a ordem de Deus lá? Sim, sim. Saiam do meio dela, povo meu. Isso que Deus disse, saia do meio dela, povo meu, é a mesma coisa que Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis, não tomem a forma, não se amoldem, não metam o pé na forma deste século, Verdade. mas transformai-vos. Ou seja, saiam, Isso. não participem, não se amoldem a esse sistema. Esse É a sistema. mesma ordem lá de Apocalipse 18. Muito bom, pastor Paulo. Excelente. Tem uma questão, pastor Paulo, eu acredito que eu acho que vai ser interessante. Por quê? Porque quando a gente lê essa questão, por exemplo, da marca da besta que emerge do mar, né? E a besta que emerge da terra, essa que emerge do mar, é também conhecido como o anticristo, né? Isso. E o dragão, a antiga serpente, Satanás. Agora, tem pessoas que devem estar nos ouvindo, porque aqui em Nova Serrana, não só Nova Serrana, a Rádio Mais, ela pega em várias cidades aqui do oeste de Minas, mas talvez tem pessoas que estão me ouvindo, alguns acreditam, pastor, isso já aconteceu. Pastor, isso vai acontecer. Não, pastor, eu preciso associar essas coisas a coisas históricas aí, isso. Existem, parece que essas linhas, né? Essas linhas que cada um toma para si na hora de interpretar, né? Parece que a mais saudável, quando a gente lê o livro de Apocalipse, é uma linha que respeita tanto o contexto do primeiro século, mas também que aponta para um futuro, né? Como Sim. que essa pessoa, na hora que vai, por exemplo, olhar a marca da besta, ele vai pensar que isso já aconteceu, ou vai acontecer, ou ele tem que ficar fazendo igual alguns, né? Existem até algumas vertentes que são bem mais com essa prática de ficar associando igual a marca da besta a um evento histórico, né? E aí, pastor Paulo? Então, eu particularmente, dentro das escolas de interpretação, que no geral são 4, com algumas subdivisões, desses anos de estudo, eu tenho estudado Apocalipse de forma mais sistemática e aprofundada desde o ano de 2004. Olha, Então, bom tempo. sistemática e aprofundada, né? Os 2 mestrados foram nessa mesma área. Todos eles foram na área de Apocalipse, Olha os só. 2. Então, assim, eu particularmente, diante de tudo que eu já estudei, eu entendo que a melhor forma de você olhar para o livro de Apocalipse é entendendo que ele teve uma mensagem para o primeiro século. Ele não pode ser desvinculado do primeiro século, certo? É chamada escola preterista, certo? De alguma maneira, ou parcialmente, a escola preterista ela tem razão no sentido de que muita coisa em Apocalipse, e tinha que ser, afinal foi dirigida para igrejas da época, ela tinha a ver com aquele período. Por exemplo, nesse caso que eu citei aqui, da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra.
Quem viveu no primeiro século, obviamente, faria uma relação com o governo romano, o Império Romano, o imperador de Roma, e essa classe de sacerdotes que promoviam o culto ao imperador naquele período. Certo. Você tem duas igrejas, Sardes e você tem Tiatira. Não, desculpa, Esmirna e Tiatira. Esmirna, Jesus disse que eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. E você tem lá em Tiatira uma falsa profetisa Jezabel, que ela ensinava os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem da comida sacrificada ao ídolo. Os estudiosos entendem que qual é o contexto por detrás. Por que Esmirna era uma igreja que economicamente era uma igreja pobre? Era o contrário de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja economicamente rica, abastada. E Esmirna era uma igreja economicamente pobre. Por detrás desse contexto, dessa informação, existia o fato de que muitos cristãos passaram a perder bens, a perder empregos ou trabalhos e a sofrer o confisco dos seus bens. Só para você ter uma ideia, existiam na época, hoje a gente tem os chamados sindicatos, né? Isso. Mas na época existiam as associações. Então você tinha associações de padeiros, associações de pessoal que trabalha com calçado, esqueci agora como é que chama, de sapateiros. Você tinha associação de tecelões, você tinha associação de ourives, e uma prova disso é lá em Atos 19, quando Demétrio faz todo aquele tumulto, sim, porque as pessoas estavam deixando de comprar a imagenzinha de Diana, né, com a pregação de Paulo. Então, ele mobiliza, ele era o líder da associação de ourives, e mobiliza. Então, haviam essas associações. Então, o que acontece? Cada uma dessas associações, elas tinham o seu Deus patrono, que hoje no catolicismo nós chamamos de Deus padroeiro, né? Cada cidade tem um padroeiro e tal. E eles tinham os seus deuses patronos de cada uma das associações. Então imagine, um cristão sapateiro, um cristão que era tecelão, um cristão que era padeiro. Ele agora convertido a Cristo, ele é obrigado a participar nessas festividades ligadas a essa divindade padroeira, essa divindade patrona dessas associações. Então, o que esse cristão fazia? Ele se recusava. Sim. Não, eu não participo. Resultado, você não pode mais fazer parte. Problema econômico. Então, eles perdiam muitas vezes sua fonte de renda. Aí está a ideia do não comprar e não vender. Entendeu? Eles perdiam isso. E isso levou com que cristãos da cidade de Esmirna perdessem a sua fonte de renda, tivessem seus bens confiscados, e aí, economicamente, você tem uma igreja que Jesus disse: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Sim. Ok? Então, para o primeiro século, funcionava assim. Mas como é que eu sei que também aponta para o futuro? É que quando você lê isso aqui, você observa que, por exemplo, capítulo 13, versículo 8, você não tem como limitar isso aqui ao primeiro século, porque diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Sim. Ora, todos os que habitam sobre a terra é muito maior do que o Império Romano. Sim. Então, o texto indica que há algo para o futuro. Então, no meu entender, essa junção de interpretá-la no contexto do primeiro século e saber que teve um precedente no primeiro século, mas que é mais do que isso, porque indica algo mais abrangente, ou seja, nós temos algo a mais para o futuro. E para o futuro é o que nós temos como cristãos a expectativa da questão da manifestação do anticristo, desse governo antideus, que com certeza contará com um poder religioso a seu serviço. Aí a perspectiva futura. É isso aí. Muito bom, pastor Paulo. Não, a gente podia até mais tempo aqui. Mas eu já dei uma olhadinha aqui, pastor Paulo. Quem sabe aí pode, dependendo da reação do pessoal, a gente pode
gravar outros depois, tranquilo. É isso aí, eu quero aqui pedir aos nossos ouvintes, né? Você gostou desse bate-papo aqui que a gente teve a respeito do livro de Apocalipse? Você vai mandar a mensagem, né, para o nosso programa para a gente, mais uma vez, marcar com o pastor Paulo e ter uma segunda parte, uma terceira parte, aí a gente vai. Ok. Pastor Paulo, mas foi muito bom, principalmente essa questão da besta que emerge do mar, da terra, né, a questão da marca da besta e toda essa questão, né, da interpretação, que é importantíssimo sabermos para a gente não ficar fazendo nenhum sensacionalismo com o livro de Apocalipse e não ficar com esse medo aterrorizante, essa coisa que ao invés de fazer bem, está fazendo mal para alguns, né? A gente fica vendo aí no YouTube, no Facebook, é uma coisa assustadora, mas na verdade é o Cristo que está no controle e ele está mostrando para o seu povo perseguido, e não só para o seu povo perseguido, mas toda a igreja, que ele está no controle e vai chegar no modo como ele determinou que vai chegar para a glória dele. Né? Amém. Pastor Paulo, mas deixa para a gente aqui, Pastor Paulo, eu sei que o senhor já escreveu alguns livros, pelo menos 2 já me veio à memória. 2. Não é? E também o seu canal no YouTube, que tem muitas explicações a respeito do livro de Apocalipse, né? Isso. E o seu Instagram. Deixa aí pra gente, por gentileza, até mesmo para o nosso ouvinte poder aí, o pessoal do nosso canal da igreja, poder tá interagindo aí com o senhor aí, seja pelo Instagram, o YouTube e também adquirindo o seu livro, os livros, okay, né? Os irmãos que estão nos ouvindo, ou os ouvintes no seu todo, nós temos um canal no YouTube que é Pastor Paulo César Nascimento, é o título do canal. E mais recentemente nós postamos vários vídeos nessa aula, com aulas de 25 a 40, depende muito. E tudo isso que a gente conversou aqui, nós temos uma aula específica sobre cada escola de interpretação, nós temos sobre o contexto da época, o contexto histórico, eu acho que tem 2 vídeos sobre o contexto histórico. Muito bom. A gente vai ter sobre a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Tem uma específica sobre a marca e o número da besta. Muito bom. Temos sobre os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Então, a gente tem aulas específicas sobre esses temas. Então, você pode ir lá no nosso canal, você pode se inscrever, Pastor Paulo César Nascimento, e ter acesso. O nosso Instagram, que é P. Paulo César Nascimento, tudo junto. Esse P aí é de pastor, viu? P. Sim. Paulo César Nascimento, tudo junto. Ali tem vídeos curtos que faz, na verdade, que remete para a aula lá do canal do YouTube. Você pode se inscrever e também ajudar a divulgar, passar para outras pessoas, ok? A gente escreveu um livro específico, que é o livro Trono e Cordeiro. Ele não é um comentário bíblico, mas ele é uma proposta de interpretação, como você interpretar o livro a partir dessa 2 imagens, né? A imagem do trono e do cordeiro em Apocalipse. Esse livro hoje você só encontra em 2 editoras. Você vai encontrar na editora Betel Brasileiro, do Betel Brasileiro, que é em João Pessoa. Certo. E você também, se é Batista Nacional, pode encontrar na Lerban. A Lerban tem alguns exemplares, que é a nossa editora, né? Isso. Lerban vai ter isso aí. Eu, infelizmente, já não tenho mais nenhuma cópia. Já passou tudo. E quero já anunciar em primeira mão que a gente está trabalhando algo escrevendo. Por exemplo, aqui na igreja, eu estou dando agora uma série que a gente pretende transformar em livro, que é Cordeiro de Deus, a pessoa e obra de Cristo em Apocalipse. É uma abordagem específica da pessoa e da obra de Cristo em Apocalipse. A gente está pregando na igreja aqui essa série aos domingos pela manhã, e a nossa ideia, se Deus assim nos permitir, é transformar isso em um livro posteriormente, certo? Legal, em breve, se Deus quiser. E a nossa tese de doutorado, que a gente está trabalhando agora, também é uma perspectiva um pouquinho diferente, que a gente vai trabalhar uma proposta de revitalização de igreja a partir do livro de Apocalipse. A gente está trabalhando o paradigma de revitalização proposto por Cristo
e vamos propor um paradigma de revitalização de igreja a partir do livro todo. Essa tem sido o nosso trabalho aí da tese do doutorado. E se Deus permitir, a gente vai publicar aí para que mais pessoas tenham acesso. Maravilha. Não, isso é muito bom, é. Amém. Revitalização da igreja a partir do livro de Apocalipse. Que bênção. Amém. Então, Pastor Paulo César Nascimento no YouTube. Nossos ouvintes Isso. se inscrevam. E P. Paulo César Nascimento no Instagram. P. Paulo César Nascimento no Instagram. Manda uma mensagem lá, né? Na medida do possível. Eu não sei como que o pastor responde, mas de algum modo, né? Normalmente o pessoal está mandando um direct e eu tenho inclusive membros aí da sua igreja. Sim, esse é bom. Que têm ouvido as aulas, né? As aulas, eles têm perguntado algumas coisas. O Instagram ficou uma ferramenta boa de interação, né? Assim, sabendo exatamente. usar, ela fica muito boa, muito boa. Isso. Pastor Paulo Nascimento, hoje também nós temos manifestações em todo o Brasil. Eu vou orar pela sua vida, né? Mas antes, pastor, eu gostaria muito que o senhor pudesse orar por essa causa. Hoje, né, 7 de setembro, o Brasil aí tá todo, igrejas mobilizadas em oração, o Brasil todo mobilizado em manifestações, né, tudo que está acontecendo, a questão aí do STF, etc, 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 né? Eu gostaria de pedir ao senhor para orar por esse momento que nós estamos vivendo, né? Orar pelas manifestações serem bênção aí, serem pacíficas, né? E não ter nenhum tipo de susto e ter bons efeitos na nação, né? E depois, pastor, Amém. eu vou orar pelo senhor também, pela sua família, né? Em nome de Jesus, ministério. Então vamos orar. Nosso papel como igreja, irmãos, nesse momento do nosso país é fazer aquilo que Deus pediu para que o povo de Israel fizesse quando estava no cativeiro babilônico. Orem pela paz e pela prosperidade da cidade, porque na sua prosperidade ou na sua paz vós tereis paz. Então vamos orar sim, o nosso país está precisando muito de oração, que Deus possa intervir em tudo isso. Pai amado, nós estamos aqui diante da tua presença, estamos diante daquele que a tua palavra diz que está sentado no alto e sublime trono. Tu és aquele que governa, tu és aquele que controla, tu és aquele que conduz, tu és o governador e o soberano de todas as coisas e sobre todas as coisas. E nós, Pai, queremos nos colocar aqui na brecha da intercessão pelo nosso país, pela nossa nação. Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a minha oração é que a mão do Senhor esteja sobre o nosso país para abençoar. O Senhor tem visto as crises, os impasses, os desafios, as injustiças e outras questões mais que envolvem a nossa nação. E nós queremos pedir a bondade e a misericórdia do Senhor nesse momento. Momento em que o país está, ó Deus, fazendo manifestações, protestos, reivindicações, ó Deus, em várias cidades do país. E a nossa oração é principalmente, Senhor, para que haja paz, para que, ó Deus, não se extrapole, para que não vá além, para que não haja violência ou, ó Deus, embates entre cidadãos do nosso país. E a nossa oração é que os nossos governantes, eles possam, ó Deus, ouvir o clamor das ruas, ó Deus, prestar atenção naquilo que o povo tem clamado e tem pedido para o bem e para a melhoria da nossa nação. Essa é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Senhor Deus, oro em favor do teu servo, pastor Paulo Nascimento. Senhor, continue usando poderosamente, sendo esse instrumento do Senhor para nos trazer clareza das Escrituras. Bendito seja o Senhor pela vida do pastor Paulo. Ó Deus, oramos pela vida
da esposa do teu servo e dos filhos, que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre essa família, sobre o ministério do teu servo, ó Deus, os projetos dos novos livros, ó Deus, que o Senhor conduzindo, sabemos que o Senhor está conduzindo, se conclua e que seja uma grande bênção e edificação para todos. Ó Deus, a Igreja Amada em Serra Talhada, ó Deus, em o nome de Jesus, Igreja Batista Missionária, que o Senhor continue usando toda a igreja, em o nome de Jesus, o corpo de pastores, para a glória do nome do Senhor, cada um dos nossos ouvintes possam finalizar, ó Deus, ter esse momento que nós estamos finalizando, ó Deus, com mais clareza e, claro, ó Deus, com a edificação do Senhor. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Amém e amém. Amém. Pastor Paulo, muito obrigado, viu? Nada, pastor, estamos juntos. Deus Qualquer continue coisa. guiando o Senhor. Amém. 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 E aí, o pessoal querendo, a gente vai marcar mais uma vez, viu? Ok, com certeza. Mas eu tenho certeza que vai querer. Tá, joia. Amém.